Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Quero que você deixe aberto aí. E nós vamos falando sobre esse texto durante a mensagem, tá bem? Se você não tem Bíblia, senta do lado de quem tem a sua Bíblia, vai mostrando, para que todos possam ter acesso à palavra de Deus. Eu sempre digo que tudo aquilo que o pastor fala aqui na frente, seja esse pastor, seja qualquer outro pregador, você precisa confirmar na sua Bíblia, porque o que é falado a você tem que estar na Bíblia, Então, deixa aqui já aí na tela. Eu sei que eu estou na frente, você dá uma olhadinha assim, você consegue, tá? A ceia do Senhor, ela é mais do que um simples ritual cristão. A ceia do Senhor é um evento transformador que nos conecta com o sacrifício supremo de Jesus Cristo na cruz. Sacrifício supremo. Em muitas tradições cristãs, esse momento da ceia, ele é visto como um ato de memória, como uma recordação da morte de Jesus. Alguns veem esse momento como sacramento. O que é um sacramento? O sacramento diz que só o fato de você participar, o fato de você pegar o pão e você pegar o cálice, você já é abençoado. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus coloca a ceia do Senhor como uma ordenança. Inclusive, você participar da ceia pode te fazer mais mal do que bem. Eu quero mostrar para você hoje na palavra de Deus. Porque a ceia do Senhor, ela é um convite à nossa reflexão pessoal. Ela é um convite ao arrependimento. Ela é um convite à reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. Então, participar da ceia não é um simples ato de comer de um pão e beber de um cálice, mas é um ato de renovação e comprometimento e de resposta ao sacrifício de Jesus. Ao sacrifício de Jesus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 8, que está aqui, está ali no texto, ali na parede, ela vai descrever uma experiência marcante do profeta Isaías na presença de Deus. E o capítulo ele começa com Isaías tendo uma visão do Senhor. E essa visão era do Senhor exaltado, o Senhor sentado num trono, com a sua sala, onde ele estava, cheia da sua glória. E os serafins, que eram anjos, eles proclamavam a santidade de Deus, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa expressão Santo, Santo, Santo é o que hoje nós chamamos de superlativo. Talvez hoje nós disséssemos assim, Santíssimo é o nosso Deus. E esse momento aqui é um encontro profundo com a santidade e com a majestade de Deus. É como nós estamos hoje aqui, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Então Isaías, quando ele percebe que ele está diante da santidade de Deus, ele se sente indigno. E ele se sente em desespero aqui, reconhecendo a sua impureza e a sua incapacidade de chegar diante de Deus. Mas os serafins vêm e tocam os lábios do profeta com uma brasa viva e o purifica do seu pecado. E com isso, Isaías é restaurado. Isaías ele é preparado para uma missão que Deus confiou a ele, de ir até o povo de Deus e transmitir a mensagem do Senhor. Então aqui nesse texto é revelado a grandeza, a resposta de humilhação, de arrependimento de um homem que chega diante do Senhor e reconhece: Senhor, eu não sou ninguém. E Isaías ele vai aqui nesse texto nos ensinar algumas lições poderosas sobre o processo de transformação e de purificação que é necessário para participarmos da ceia do Senhor. E quando Isaías ele viu a glória de Deus, e ele se viu diante da sua santidade,
ele não apenas percebeu a grandiosidade de Deus, mas Isaías também teve uma revelação dolorosa, muito dolorosa, da sua própria falibilidade e do seu pecado. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, ela nos convida a uma experiência semelhante aqui. A experiência de olhar para Deus na sua glória e reconhecer a dignidade dele, e olhar para dentro de nós e reconhecer o nosso pecado. E é por isso que eu falei no início que participar da ceia pode te fazer mais mal do que bem. Participar da ceia indignamente pode te fazer mais mal do que bem. Isaías, ele não ficou no seu estado de impureza, ele se entregou ao toque de Deus e falou: Senhor, eu sou impuro, que será de mim? Ai de mim, Senhor, homem de lábios impuros. A ceia do Senhor, ela é um momento dessa revisão. A mesa está posta, a mesa do Senhor está posta, mas a nossa participação nela, a participação nossa nesse momento, exige uma preparação espiritual que vai além de uma simples cerimônia que nós fazemos todo o primeiro domingo do mês. Nós aprendemos aqui com Isaías que o perdão que nós recebemos na ceia não é algo superficial, que a restauração que nós recebemos aqui não é algo superficial. Então, o que nós vemos aqui na experiência de Neemias, de Isaías? No versículo 1 fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui com Isaías é que encontro com Deus, quando nós nos encontramos com Deus, nós somos chamados à santidade. Porque a visão de Isaías aqui, ela revela uma realidade que vai além da nossa compreensão como seres humanos, porque a santidade de Deus é a base de tudo. A santidade de Deus é a base de todas as coisas, é a base de tudo que Ele é. E é interessante, porque Ele se refere aqui a sua separação do mal. A santidade aqui, ela se refere à perfeição absoluta de Deus, à pureza de Deus sem mancha. Então, quando Isaías ele olha aqui e ele vê o Senhor na sua glória, ele é confrontado não apenas com a grandeza de Deus, mas ele é confrontado com a sua pequenez. Ele é confrontado com o seu tamanho. E o santo, santo, santo não é apenas uma repetição, mas é uma expressão da ênfase máxima que Deus é absolutamente santo em todos os seus aspectos. E eu não posso me aproximar de Deus de qualquer jeito. Eu não posso, porque Ele é inatingível. Ele é tão puro, Deus é tão puro, que o que está diante dEle precisa ser purificado. Ele é tão puro que você e eu, para nós estarmos diante dele, nós precisamos ser purificados. E esse encontro aqui com a santidade de Deus gerou impactos aqui em Isaías, porque ele, logo que ele se viu diante do Senhor, ele exclama. E eu imagino Isaías apavorado, exclamando em alta voz, dizendo: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um pecador e o Senhor é tão santo. Isaías ele se vê exposto, sem nada que ele pudesse fazer para se aproximar de Deus, que é um Deus tão puro. E esse aqui é o primeiro passo para a reconciliação com Deus, é o reconhecimento que Ele é santo, que Ele é poderoso e nós somos pecadores. Eu preciso reconhecer isso. Então, antes de nós participarmos da ceia, antes de eu beber do cálice, antes de eu comer do pão, nós precisamos passar por esse momento. É por isso que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Paulo fala isso porque talvez para mim, não sei para você, talvez para você não,
mas para mim, talvez o melhor, a mais fácil, era eu examinar os outros. Talvez o mais fácil para mim era examinar o Marcel. Será que o Marcel vai ter coragem de pegar o pãozinho? Era mais fácil. Mas aí Paulo fala: examine o homem a si mesmo. Quer dizer, nós precisamos dar conta de nós diante de Deus. Essa pureza de Deus, ela não pode e ela não vai compactuar com as nossas imperfeições. O Senhor é santo. E nós não podemos entrar na ceia do Senhor de forma superficial. Como eu falei em uma das ceias que nós celebramos aqui, isso aqui é como nitroglicerina. Isso aqui não pode mexer de qualquer jeito. Se mexer de qualquer jeito, explode. Não pode. Segunda coisa que a gente aprende aqui, no versículo 7. A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi o quê? Perdoado. A purificação do Senhor, o perdão do Deus, ele liberta e ele transforma. Porque após ele se reconhecer aqui nesse texto, Isaías se reconhece como pecador, ele experimenta a ação purificadora de Deus. Porque vem um serafim e pega uma brasa e encosta na boca do Isaías e fala que agora a tua iniquidade foi tirada. A brasa que tocou nos lábios de Isaías não é um simples símbolo de purificação, mas ela é um ato de uma profunda transformação interna. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele promove mudança na nossa vida de dentro para fora. Não é só a nossa aparência, não é só o nosso exterior, aquilo que as pessoas veem, aquilo que os amigos veem, aquilo que a família vê. Não. Deus, ele promove uma transformação de dentro para fora, e eu começo então a viver de forma purificada. E a brasa, ela vem do altar, que significa o quê? O lugar do sacrifício. Eu não sei se você sabe disso, mas quando eles construíram o tabernáculo no Velho Testamento, você entrava pelo portão do tabernáculo, e a primeira coisa que você se deparava quando você entrava pelo portão era o altar do sacrifício. Porque era no altar do sacrifício que eles tinham que prestar o sacrifício. Era ali, eles só podiam ir adiante se no altar eles prestassem sacrifício. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós dizemos: Senhor, somos teus, eu sou teu, a primeira coisa que Deus vai fazer conosco é nos encaminhar ao altar do sacrifício, para ali nós deixarmos tudo o que não pode compactuar com a santidade dele. Porque esse momento aqui não é um momento qualquer. Esse momento aqui é sério. Sabe, irmãos, o altar é onde o pecado é expiado. É onde o sacrifício é feito para que o homem possa se aproximar de Deus. E a brasa, ela simboliza o poder do sacrifício. Ela simboliza o fogo que purifica. Ela remove toda a impureza. E Isaías, aqui nesse texto, eu acho lindo, ele não fez nada, absolutamente nada, para merecer essa purificação. Ele apenas foi tocado pela graça. Nem Isaías, nem você, nem eu, nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E foi exatamente isso que Isaías experimenta já lá no Velho Testamento, ainda lá. O perdão de Deus, ele não é algo que nós conquistamos por nossas obras. O perdão de Deus é algo que nos é dado pela graça, através do sacrifício de Jesus. Mais do que absolutamente nenhum merecimento, é graça. Meus irmãos, a purificação aqui, o toque da brasa queimou a impureza dos lábios de Isaías, mas ela também tocou na sua alma. E essa purificação, ela foi mudando a maneira de Isaías, ela foi purificando. É isso que Deus faz com a gente.
Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Deus vai tocando na nossa vida, Deus vai nos mostrando. É por isso que a música que os irmãos tocaram aqui, eu acho linda, porque quem já andou na sala do trono não consegue se acostumar com outro lugar, porque você experimentou da graça, você experimentou da transformação que Deus operou na sua vida. Você não consegue mais andar de outro jeito a não ser na graça do Senhor todo dia, sendo purificado todo dia. O perdão, pelo menos o perdão bíblico, ele não é apenas uma remissão de culpa, mas o perdão bíblico é um ato transformador, que nos capacita para viver de uma maneira nova, de uma maneira restaurada, de uma maneira limpa. Então, quando nós nos aproximamos da ceia, nós precisamos permitir que a brasa de Deus, essa brasa que significa o toque transformador, ela nos toque, ela mexa no nosso coração, ela purifica as nossas impurezas, porque cada um de nós aqui somos pecadores. Nós somos pecadores, todos nós, a começar em mim, porque eu não estou aqui pregando para os irmãos, dizendo, ó, faça isso aqui porque eu não preciso. Não, eu preciso muito mais disso do que você talvez. Porque a graça de Deus toca, e quando ela toca, ela nos muda. Quando nós vamos participar da ceia, esse momento é o momento de dizer, Senhor, eu estou aqui meio como Isaías, porque eu estou diante de um momento que aponta para a santidade do Senhor, mas eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, Senhor, como que eu posso chegar aqui? E aí Deus vai fazer com você e comigo o que Ele faz com Isaías. Ele vai nos transformar de dentro para fora, e Ele vai mudar a nossa maneira de ver as coisas, Ele vai mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, Ele vai mudar as nossas atitudes, as nossas ações, e nós vamos experimentar todo o santo dia da graça. A gente precisa disso. E sabe o que aconteceu? No versículo 8, vai dizer assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, agora purificado, ele responde. Deus pergunta, a quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías, agora purificado, responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, irmãos, o chamado de Deus para Isaías não foi só um chamado à purificação, não foi só um chamado, porque Deus, quando nos chama e nos dá a graça, Ele não nos chama só para a purificação, só para a santificação. Claro que isso é imprescindível na nossa vida, mas Ele também nos chama para uma missão, porque nós não somos, como eu falei domingo passado, nós não somos cristãos 3S, salvos, sentados e satisfeitos. Não, nós somos chamados por Deus para uma missão. Então ele foi tocado pela graça de Deus, ele foi purificado dos seus pecados, e agora ele está pronto para cumprir o chamado divino para a vida dele. E qual era o chamado de Isaías? Ir dar a mensagem de Deus ao povo. Ah, meus irmãos, quantos estão sentados aqui hoje? Temos muitas pessoas, acho que nunca tivemos a igreja tão cheia como hoje. Mas quantos aqui sentados têm o chamado de Deus para a sua vida? Alguns para serem pastores. Ah, pastor, eu não. Eu dizia a mesma coisa, irmãos, eu era bancário. E Deus me chama lá, sentado numa agência de banco, trabalhando, e Deus fala assim, tu vai ser pastor. Não, absurdo, não, esse pastor, eu não tenho esse jeito, e Deus me chama, Deus me tira de onde eu estava, Deus me leva para o deserto, Deus me leva lá para um lugar mais distante do mundo, e eu vou sendo preparado e moldado, e hoje eu estou aqui, por quê? Porque eu entendi em um momento da minha vida, que o chamado de Deus precisa ser levado a sério. Quantos aqui Deus está chamando para ser pastor? Quantos aqui Deus está chamando para ser missionários? Quantos aqui Deus está chamando para serem discipuladores? Quantos aqui Deus está dizendo, abre a tua casa para que a palavra seja pregada lá dentro? Quantos são chamados pelo Senhor? Porque Deus, quando Ele purifica, Ele muda a vida da gente de dentro para fora e nos dá uma missão. Qual é a sua?
Porque Isaías responde imediatamente: eis-me aqui, Senhor, me envia. E sabe qual era, quanto da missão Isaías sabia? Nada. Ele só disse: me envia. E Deus enviou. Irmãos, Deus, após purificar Isaías, o chama para ser portador da mensagem de reconciliação. E Isaías, em total submissão a Deus, ele se coloca à disposição. Irmãos, o perdão que nós recebemos de Deus não é apenas para a nossa própria cura, mas é para nos capacitar a restaurar relacionamentos, a ser instrumentos da graça de Deus, de paz, de reconciliação. Onde você estiver, Deus quer te usar para que você seja um instrumento dele. Talvez você não saiba o que Deus pode fazer na vida de quem se coloca na mão dele. Ele pode fazer de você uma bomba para a glória do nome dele. Talvez você esteja aí sentado, não entendeu bem isso. Eu quero te desafiar a entender e dizer como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, eu não quero nem saber o que o Senhor quer que eu faça, eu só estou pronto. Não pronto como pessoa, talvez eu não tenha estudado o suficiente, talvez eu não conheça muito a Bíblia como deveria, mas eu estou pronto para dizer sim para o Senhor. Me envia para onde o Senhor quiser. Semana passada eu falei do irmão André. A Ana encontrou o livro, né, Ana? A Ana encontrou lá, Contrabandista de Deus. Ele estava viajando nas cidades onde o evangelho era proibido. Ele tinha um fusquinha azul, e ele encheu o fusca dele de Bíblias. E ele parou na fronteira, o fusca cheio de Bíblia. E alguém falou assim para ele, o guarda parou e falou assim: abre o capô. Capô. Tempo que eu não falava essa palavra, capô. Capô do fusca. E aí ele sentiu Deus falando: abre e deixa ele ver. Ele, não é Deus falando. Isso é o diabo. Como que Deus vai mandar eu abrir o capô se ele vai ver a Bíblia lá e vão me matar aqui na fronteira? Está no livro dele. E ele diz que, então tá, se o Senhor está mandando ele abrir o capô. E o soldado abriu o capô do fusca. E aí chegou na janela dele e bateu: vá o mais rápido que o senhor puder, porque senão vai estragar todos os tomates e as alfaces que o senhor tem no seu capô. Milagre de Deus. E se você e eu, nós não acreditamos nos milagres de Deus, nós estamos no lugar errado. Milagre de Deus que, se a Bíblia tivesse sido escrita, possivelmente estaria na Bíblia os milagres que Deus faz. Deus faz milagre. A minha vida é milagre, a sua também é. Leia o livro Contrabandista de Deus. A Ana sabe onde tem. Se ela comprou, a gente vai pedir todo mundo emprestado para ela. Irmãos, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Quando você se aproxima da ceia do Senhor, nós precisamos acreditar nisso. Já falei para os irmãos, quando eu tinha 15 dias de idade, eu tive paralisia infantil. Eu não sei se dá para perceber, mas eu uso uma muleta, nem sempre dá, mas eu uso uma muleta já há 50 anos. E o médico chegou para meus pais: leva para casa, porque ele não vai passar dessa noite. E eu fui para casa, só que ele não falou qual era a noite. Eu estou com 56 anos, eu não morri ainda. Glória a Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida. Isso aqui não é coach, isso aqui não é nada disso, isso aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Ele te chama e ele te capacita. Só precisamos acreditar nisso. Às vezes nós temos dentro das igrejas um montão de gente sentada, capacitada, preparada, mas um dia alguém chegou e disse que você não pode, que você não consegue, que você não sabe, e você acreditou e ficou ali parado, e Deus quer usar a tua vida. Você precisa entender que Deus te capacita. Eu sempre falo sobre o povo de Israel. O povo estava construindo um muro e chegou aqueles que o diabo manda e falaram assim: vocês estão construindo esse muro, vocês não sabem construir, vocês são um povo conquistado, vocês não sabem fazer e vocês não têm que fazer, porque vocês não têm, são pobres, vocês não têm que fazer. Vai chegar um animal, vai encostar e vai cair. E sabe qual é que era a verdade? Eles realmente eram um povo conquistado, eles realmente eram um povo pobre e eles realmente não sabiam fazer. A diferença
é que quem mandou fazer foi Deus. E quando Deus manda fazer, Ele não está interessado se você pode, se você consegue, Ele não está interessado, porque Ele te capacita. Precisamos entender esse negócio. Precisamos chegar nesse momento de ser, entendendo que Deus, Ele nos chama para uma missão. E não dá para a gente ficar sentado no banco achando que nós não podemos. Não. Você e eu, nós não somos absolutamente nada. Assim como a Bíblia diz, nós somos menores do que um grãozinho de areia no deserto. Realmente somos. Mas aquele que habita em nós é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E é Ele que faz. Ele para você. Em último lugar, a mesa está posta. O perdão nos prepara para a comunhão. E Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, ele adverte sobre a seriedade aqui de participar da ceia de maneira indigna. Porque ele diz que quem comer e beber indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu dei novos meninos aqui, é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Participar da ceia é um ato de comunhão com Deus. Sim. Participar da ceia é um ato de comunhão com Deus, mas também é um ato de comunhão entre nós. A ceia do Senhor, ela nos chama a restaurar relacionamentos. A ceia do Senhor, ela nos chama a andar em paz uns com os outros, a acreditar nos milagres dele. Porque é Ele que decide, não acontece absolutamente nada na nossa vida sem que Deus permita. Ele. E daí ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. E eu já vi muitos pregadores, infelizmente, dizerem que se você teve uma discussão com o teu marido hoje em casa, você não deve participar da ceia. Já vi muitos pregadores dizendo que se você discutiu com a sua esposa, você discutiu com seus filhos, você não deve participar da ceia. Já vi muitos dizerem isso, só tem um problema nessa afirmação. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Porque Paulo vai dizer aqui: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus quer que a gente resolva as coisas agora. Faça propósitos. Eles no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, eles traziam um animal para ser sacrificado, e Jesus falou: se você tem problema contra o seu irmão, deixa o animalzinho amarrado aí no altar e volta lá e se reconcilia. É urgente, você não vai deixar o animalzinho ali amarrado até o próximo mês, esperando ali. Não, é urgente. E aí depois ele fala: e depois beba do cálice e coma do pão. Ah, pastor, mas eu sou indigno. Pois é. Que bom que você sabe disso. Porque realmente você é. E eu também sou. Mas a diferença é que esse momento da ceia, ele não se sustenta pelos nossos méritos. Esse momento da ceia, ele se sustenta pelos méritos de Jesus. Não é merecimento nosso, não é porque esse mês eu não pequei. Quem não pecou? Talvez esteja pecando agora aí, pensando, né? Não, esse mês eu não pequei, então esse mês não pode participar da ceia. Mas nos próximos 3 não, porque eu vou pecar, então eu vou ter que esperar 3 meses. Que isso? Esse momento é um momento de dizer: Senhor, como Isaías, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros. E aí o Senhor vai vir e vai purificar a tua vida. Porque esse momento aqui é um momento que aponta para Jesus. É por isso que Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele falou assim: gente, presta atenção, Deus quer falar com todos aqui, todos, com os adultos, com as crianças, com os adolescentes. Presta atenção, não fica brincando aí, porque senão você não vai prestar atenção na palavra. Presta atenção, esse negócio é sério. Paulo, ele fala aos Coríntios assim: eu posso elogiar vocês por isso? Porque o que estava acontecendo? Os irmãos de Corinto, eles estavam celebrando a ceia, que é algo que aponta para a comunhão, mas eles estavam brigando. Eles estavam celebrando algo que aponta para a comunhão, mas havia divisão entre eles. E Paulo: como é que eu posso elogiar vocês por isso? Não, vocês estão sendo incoerentes, vocês estão sendo muito incoerentes, vocês estão falando algo que aponta para andar bem, e vocês andam mal. É por isso que a ceia, ela é um momento de comunhão.
é um momento também de perdão. Eu sempre digo que culto de ceia é o culto de perdão. Onde eu vou dizer para o meu irmão: irmão, talvez eu não andei contigo do jeito que eu gostaria de andar. Ou talvez você vai precisar dizer para alguém, e eu já tive que falar isso uma vez: irmão, eu não estou conseguindo te amar tanto como eu gostaria, ou tanto como eu deveria, mas me ajuda. Me ajuda, porque nós precisamos andar bem. Precisamos andar bem. Então nós vamos fazer agora como Paulo diz. Eu quero te convidar que você creia na sua cabeça onde você está. E que você faça agora, nós façamos agora, aquilo que Paulo disse que nós tínhamos que fazer. Examinarmos a nós mesmos.